Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aí para mais uma questãozinha da UERJ 2022, questão número 45, o papo é sobre pH. E também, né, a gente fala aí de misturas com reação. O cara misturou pra, vir aí cheio de maldade, principalmente na matemática pra cima de vocês, mas a gente vai fazer com toda tranquilidade, da maneira mais didática possível, pra que correr, né, filho? Vamos lá, vamos trabalhar, porque esse tema é recorrente demais nos vestibulares. Beleza? Então lembre que aqui no Quibio, cara, tem um canal de membros para o UERJ. Você pode ser membro do Quibio e ter, cara, as matérias mais famosas da UERJ, todas organizadas por assunto. Mastigadinho, né, galera? Então, meu irmão, aí é correr pro abraço, porque não tem jeito. A UERJ, ela segue um padrão muito clássico aí para as provas. E se você fizer aí, estudando pelas provas e tudo mais, é sucesso na certa. Maravilha? E se inscreva no canal, né, galera? Compartilhem aí com os amigos. Fala, tem um louco aí, meu irmão, que tá fazendo tudo quanto é questão de biologia e química, meu irmão. Tem questão desde 2012. Essa questão mais velha que o rascunho da Bíblia. Beleza? Vamos com tudo. Segue a vinheta. Bom, galera, vamos lá. Essa questãozinha, antes de mais nada, dava para fazer de trocentas formas. Trocentas, tá? Eu vou tentar trabalhar na forma, vamos dizer assim, mais tranquila de raciocinarmos, beleza? Tá? Tem alguma galera aí que já tá, mais avançada aí na química, vai conseguir fazer de maneira até mais simples, tá? Mas eu vou me preocupar mais aqui com o entendimento do conteúdo por vocês. Beleza? Então o cara diz o seguinte, que para o tratamento de um resíduo industrial que corresponde a uma solução aquosa com alta acidez, é utilizado hidróxido de sódio sólido para elevação do pH. Então considere o volume de 10 metros cúbicos desse resíduo, beleza? Então vamos organizar aqui, vamos marcar o que ele está dando, Ele me deu o volume de 10 metros cúbicos desse resíduo com concentração de H+, igual a 0,1 molar. Então vamos organizar tudo lindamente aqui, galera. Então o resíduo, ele está me dando 10 metrão cúbico, certo? Já botei o cúbico aqui, 10 metros cúbicos, agora sim. E, cara, a concentração do H+, concentração do H+, ele diz que é 0,1 molar. Então, 0,1 molar. E aí, cara, ele disse assim, que desprezando-se a variação do volume, para que essa solução residual alcance pH igual a 2, então esse é o objetivo, chegar a 2, a massa de hidróxido de sódio em quilogramas a ser adicionada é igual a... Então ele vai pegar NaOH, ok? Vou pegar aqui, NaOH, certo? E ele vai chegar a uma soluçãozinha final com pH igual a 2. Beleza? Pronto. Então a gente organizou aqui a essência dessa questãozinha. Então vamos lá, galera. Qual é o grande lance? Se a gente está falando de adição de uma solução básica aqui, no caso de hidróxido de sódio, lembre que o hidróxido de sódio ele dissocia em Na+, e OH-. Tranquilo? Então, como eu falei, tem várias formas de fazer essa questãozinha. Eu vou tentar fazer assim, no sentido mais palpável aí para a maioria, tá? Então eu tenho aqui essa ideia que a quantidade de NOH que eu adicionar vai ser a mesma que a quantidade de OH- que eu precisar, beleza? Por que eu estou falando isso, galera? Porque nesse resíduo eu consigo calcular a quantidade de H+, que a gente tem nessa solução, correto? Vocês concordam comigo, tá? Ele diz que tem 0,1 molar, então ele está falando que ele tem 0,1 mol de H+, ok? Para cada 1 litro da solução. Mas você tem 1 litro da solução? Não. Você tem quanto? Você tem 10 metros cúbicos. Lembra que 1 metro cúbico são 1000 litros. Ok? Então você está falando de 10 vezes 10 a terceira litro. Então a quantidade de H+ que a gente tem nessa solução inicial
é de 10 vezes 0,1, ok? A gente vai passar para quanto? Vamos botar aqui, 1 vezes 10 a terceira, o quê? Né? Mol, beleza? Tranquilo. Então essa é a quantidade inicial de H+ que a gente tem. Maravilha? Tranquilo, gente? Então, beleza. Então, seguindo o fluxo, agora a gente pode calcular a quantidade na solução final de H+ que a gente ficou? Sim, podemos. Por que podemos? Porque, galera, ele disse que o volume não mudou. Não tem adição aqui, quando a gente jogou essa solução básica aqui, ele falou de NaOH sólido, sem alteração, então a quantidade de solução é a mesma. Então, se o pH é igual a 2, lembra que a operação para calcular pH, galera, é nada mais, nada menos que o menos o logaritmo da concentração do H+, certo? Então, se o pH é 2, lembra que o logaritmo na base 10, só você fazer o inverso, né? A concentração do H+ vai ser 10 a menos 2. Faz sentido o que ele falou? Faz sentido. Porque se o H+ aqui era 0,1, o pH, né, menos log de 10 a menos 1 é 1. Então a ideia de aumentar está bem caracterizada aí, como ele falou, aumentar o pH. Beleza? Pronto. Então eu consigo calcular agora a quantidade de H+ que eu fiquei no final, nessa solução final? Sim, consigo. Né? Se 10 a menos 2 mol está para 1 litro, certo? Quantos mols, vamos botar aqui o x', a gente vai ter em 10, ok? Vou botar logo 10 a quarta, né, litro, beleza? Que são os 10 metros cúbicos, 10 vezes 1000, ok? E aí a gente vai ver que o nosso x' vai dar quanto, galera? Né, o nosso x' aqui vai dar 10 ao quadrado, né? 10 a menos 2 com 10 a quarta vai ficar 10 ao quadrado. Para a gente trabalhar com a mesma notação científica, que é importante isso, para ficar fácil de visualizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para 0,1, ok? 0,1 vezes 10 a terceira mol, beleza? Então essa é a quantidade final de H+ que a gente tem, beleza? Então, gente, reparem que a quantidade que variou de H+ e de H+, né, no resíduo e na solução final, eu consigo calcular. E aí você tinha que ter o simples entendimento que essa variação ela se deu pela adição de quem, gente? Do OH-. Pronto. Então você já está praticamente fechando essa questãozinha. Então qual é a variação, ok, do número de mols de H+? Ué, vamos fazer essa conta puxada aqui, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui 1 vezes 10 a terceira mol menos o 0,1 vezes 10 a terceira, o quê? Mol. Certo? Tranquilo? Então, o que acontece, galera? Essa continha aqui, vai dar exatamente quanto? Né? 0,9 vezes 10 a terceira mol de H+. Ou, se você quisesse, para tirar logo vírgula, 9 vezes 10 ao quadrado mol de H+. Pronto. Você praticamente acabou a questãozinha. Por quê, gente? Se a relação aqui do OH- tá? É de 1 para 1, para a quantidade de NaOH, que é o que ele quer a quantidade do hidróxido de sódio, ok? Em massa, certo? A gente consegue fazer essa relaçãozinha que essa variação, certo? Equivale, já que a gente confronta, né, a quantidade de H+ com OH-, certo? Então, eu digo que se eu tenho, né, a variação de 9 vezes 10 ao quadrado mol de H+, eu precisei, para neutralizar essa quantidade, 9 vezes 10 ao quadrado mol do OH-. Maravilha! Então, se 1 está para 1,
essa é a quantidade também de NaOH. Só que ele não quer em mol, ele quer em massa. Então a gente multiplica 9 vezes 10 ao quadrado, tá? Por 40. E, então, de onde que saiu esse 40? Ué, você vai lá na tabela periódica, o Na é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Isso é a massa molar. Para eu passar de mol para massa, basta a gente multiplicar pela massa molar. E aí, esse valorzinho aqui vai dar 4 vezes 9, 36, com um zerinho, 360. Só que eu tenho aqui, ó, que ter um cuidado, ó. Eu tenho 10 ao quadrado, correto? Como ele está me dando aqui, ó, tudo com duas casinhas, ó, Ave Maria, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar 36 e vou jogar esse 10 lá para cima. 10 a terceira grama, só que ele quer em quilograma. Então a resposta é 36 quilogramas. E aí, galera? Pô, dava para fazer de maneira muito mais ágil, eu sei, mas como eu falei, aqui a ideia é sempre, né, entender o porquê do processo, tá? Espero que vocês de fato tenham entendido, tá? Qualquer coisa, ó, manda aí mensagem para a gente tirar dúvida e tudo mais. Uma questãozinha que não é fácil, tá? Você poderia colocar essa aí como, assim, com toda certeza, essa questão ela vai vir como difícil. Poucos vão acertar aí nessa provinha aí dentro da proporção. Valeu? Então, espero que tenham curtido. Um forte abraço.